que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aceitou somente na manhã de ontem o pedido da defesa de Jair Bolsonaro e liberou o ex-presidente para ir ao Hospital DF-Star em Brasília para a realização de exames. Bolsonaro sofreu uma queda dentro do quarto em que está preso na sede da Polícia Federal na madrugada de terça-feira. Mais cedo, o cirurgião Cláudio Birolini, responsável pelo último procedimento no ex-presidente, avaliou que a custódia na Superintendência da Polícia Federal não atende às necessidades médicas do paciente. Birolini diz que a prisão na PF cria dificuldades para o acompanhamento clínico, principalmente pelo risco de novas quedas. O médico destacou que a idade, o porte físico e o uso contínuo de um aparelho de respiração utilizado durante o sono aumentam a vulnerabilidade. Ele também disse que Bolsonaro dorme em uma cama estreita e depende de equipamento ligado à rede elétrica, o que exige monitoramento constante. Já o médico Brasil Caiado, que também integra a equipe responsável pelo atendimento ao ex-presidente, detalhou o estado de saúde do político e as condições clínicas observadas no momento. Fiz uma última avaliação no presidente agora, ele estava um pouco apático, uma leve queda na pálpebra esquerda, com a pressão já estava normalizado e um pouco mais com sinal de tontura, sem dor. O próximo passo nosso é aguardar a liberação da realização dos exames e imediatamente nos deslocarmos para o hospital, que já está de prontidão para recebê-lo a qualquer momento. Hora de recebermos as nossas analistas aqui no telão, Berenice Leite e Guta Pini. Sejam muito bem-vindas, muito bom dia. Bom dia, Guta. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia, Berenice. Eu já começo com você, porque na chegada na manhã de ontem ao hospital, o Bolsonaro seguiu diretamente para o estacionamento e aí nós encontramos ali, nas imagens que você vai acompanhar junto com a gente agora, os manifestantes se reunindo em oração, demonstrando apoio ao ex-presidente durante a realização das avaliações médicas. Eis aí o momento da chegada de Jair Bolsonaro. O policiamento foi reforçado, conforme mostram as imagens também aí, os seguranças, tudo isso em cumprimento às ordens do ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, Berenice. Bom dia, Daniel, Guta e a toda a nossa audiência. Uma saudação também especial nesse 8 de janeiro de 2026, né? Ontem eu estava lá no Hospital DF-Star acompanhando todo esse tempo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro passava por uma bateria de exames necessários, finalmente liberados pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda que quase 24 horas depois, mas os apoiadores estavam lá, inclusive conversei com muitas delas, elas que ficam sempre em vigília ali também na Superintendência da Polícia Federal, e relataram, né? Vocês podem ver aí nas imagens um forte esquema de segurança. Os policiais estavam não só em motocicletas, como em carros da polícia e também carros descaracterizados, né? Em relação a quem estava lá para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, Daniel, nesse primeiro comentário, eu queria destacar que havia só 2 deputados, né? A oposição está bem silente nesse momento. Eu queria até fazer um questionamento, né? Onde é que estão aí os políticos, os deputados e senadores que se elegeram sob o guarda-chuva do ex-presidente Jair Bolsonaro para lhe prestar apoio? Porque fora a deputada Bia Kicis e o coronel Crisóstomo, não havia mais ninguém, né? Senadores, inclusive, né? Cadê Tereza Cristina, que foi ministra de governo de Jair Bolsonaro, ministra da Agricultura, Jorge Seife, Marcos Pontes, ninguém estava lá. Teve também, né, o antigo ministro da Saúde, onde é que estava lá o deputado que se elegeu sob a batuta também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, o desembargador Sebastião Coelho estava lá ontem e falou justamente sobre isso, né? Cadê os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse momento tão delicado? E a Michele, Daniel, tanto a Michele quanto o Carlos, eles estavam lá, mas não conseguiram ter contato com o ex-presidente, mesmo ela sendo acompanhante de Bolsonaro, né, no hospital. Ela não tinha autorização do ministro, ficou aguardando o tempo todo, mas só conseguiu ver ele de longe, né? Aí a gente já tem uma noção do tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem recebendo. Antes de trazer
a Guta Pini aqui para a nossa conversa. Vou colocar mais um ponto para te ouvir, Guta, porque Bolsonaro retornou para a superintendência da PF às 4h30 da tarde ontem, depois de realizar alguns exames. E o médico de Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva onde ele detalhou o resultado dos exames. O presidente foi submetido a uma tomografia do crânio, uma ressonância magnética do crânio e também, como investigação complementar, um eletroencefalograma, porque num primeiro momento houve uma suspeita de uma crise convulsiva. Em relação aos exames que foram feitos hoje, nós observamos uma lesão em partes moles da região temporal direita e da região frontal direita, caracterizando o traumatismo craniano leve e intracrânio não há lesão. Isso é bom para ele. O eletroencefalograma também normal. A partir disso, nós orientamos a transferência de volta, porque em relação a exames, nós não precisamos neste momento. E aí sim gera uma outra dúvida, o porquê deste quadro. Porque em todas as nossas pesquisas médicas e avaliações clínicas, a gente tem o dado clínico e depois o dado complementar. Mas é sempre importante nós sabermos da origem do problema. Porque a partir da origem é que nós vamos traçar o melhor tratamento clínico, seja ele qual for. Guta, dividindo a tela comigo. Guta, a principal preocupação dos médicos, como a gente acompanhou aí nessa fala, e também dos advogados, eu digo, é de que Bolsonaro, nas horas que se seguiram depois aí dessa queda, era de que ele tivesse sofrido uma crise convulsiva e que isso eventualmente pudesse se repetir, principalmente dentro desse hiato entre a queda e a autorização para transferi-lo para o hospital. 24 horas foi esse período, foi esse tempo. Pois bem, Dani, e ninguém garante que não possa acontecer de novo uma queda com o ex-presidente. Veja, o contexto não mudou. É disso que se trata. Quando o apelo era feito para que esses exames fossem autorizados, olha só que absurdo, a feitura de exames era que estava sendo quase que implorada pela defesa, pela família do ex-presidente. Era justamente para ver se havia alguma sequela, se alguma conduta médica deveria ser alterada. Os resultados mostraram aí o traumatismo craniano leve, mas nenhum dano interno mais profundo. Isso é uma boa notícia, mas a questão é, como o médico bem colocou, qual que é a causa disso tudo? O que está acontecendo? Qual é o motivo? Quais são as razões? E as razões, Dani, ninguém precisa ser médico para entender. O ex-presidente é um idoso. Ele já passou por diversas cirurgias, a gente perde a conta. Ele toma diversos medicamentos, é muita interação medicamentosa. Então, gente, naturalmente ele precisa de acompanhamento médico, ele deveria estar em instalações adequadas para a permanência de um paciente idoso doente. Ele precisa disso. Não, vejam, você não precisa ser médico, você só precisaria ser humano. E nesse caso ainda atender à lei, a Constituição Federal, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Está garantida a prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro neste caso. O que mais falta acontecer? Bolsonaro já está fora do jogo político, como era a vontade do sistema. É isso que a gente pode concluir. O tempo inteiro, não pode usar rede social desde lá de trás, tornozeleira eletrônica, penalidades, medidas cautelares que foram imputadas a ele, ainda naquele inquérito que apurava a conduta de Eduardo Bolsonaro, fora do Brasil. E já era também um inquérito ilegal, mas essas medidas foram aplicadas a Jair Bolsonaro, que nem parte dessa investigação era. Então, toda essa injustiça já começa muito lá atrás. E esse é o contexto, Dani. É um contexto médico delicado, que exige cuidados, monitoramento o tempo inteiro. É um idoso.
que toma diversos medicamentos, tem interação medicamentosa. A queda aconteceu uma vez, quem garante que não vai acontecer de novo? Por que o ministro Alexandre de Moraes quer assumir esse risco? Por que a Polícia Federal quer assumir esse risco? Se algo acontecer com Jair Bolsonaro, parece que estão todos muito calçados. É como se eles não tivessem nenhum receio de ter que responder lá na frente se algo acontecer. É isso que a gente conclui. Porque diante de uma situação grave dessa, delicada, você ainda insistir para manter esse preso nessas condições, nessa carceragem que a equipe médica já deixou muito claro que não tem condições de atender o ex-presidente, é porque as pessoas envolvidas acham que tem costas quentes, que não, jamais vão responder por nada. Porque diante de um risco desse, quem é a pessoa em sã consciência que vai querer assumir esse tipo de risco, gente? Manda esse preso político para casa, para que ele vai continuar preso, ele vai continuar sem acesso às redes sociais, sem acesso ao jogo político, sem influência nas eleições, mas pelo menos terá a garantia da sua saúde, da sua sobrevivência. Não é nada mais do que isso que se está pedindo. Um completo absurdo, Dani. A gente tira as conclusões mais tristes de tudo isso. Pois é, Guta, falando ainda em necessidade de atendimento médico, esse ponto que você tocou, esse atendimento médico dentro da prisão e também dos riscos na demora da tomada de decisão, hoje, 8 de janeiro de 2026, aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, nós vamos receber a filha do Clériston da Cunha, que você deve se lembrar, é o Clezão, que morreu na Papuda enquanto aguardava a soltura por questões justamente de saúde recomendadas pela PGR ao Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente conversa com ela ao vivo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. E Michele Bolsonaro afirmou que foi impedida de ver Bolsonaro. Hoje a gente não foi permitido estar com ele, nós viemos para cá até achando que nós poderíamos estar com ele. Ele já subiu direto para os exames de imagem e ele conseguiu fazer o eletro no quarto, mas a gente foi impedido de entrar. E quais são as próximas estratégias agora? Com certeza eu estaria não, eu estou com ele e eu quero cuidar do meu marido. Carlos Bolsonaro considerou estranha a demora na liberação do pai para a realização de exames médicos. Não, o que eu acredito é o seguinte, o que está nos autos não é o que está acontecendo na vida real. Você tem que seguir o que está nos autos para que a garantia de uma pessoa continue existindo. E, infelizmente, isso não é o que está acontecendo. Então, é lógico que nos leva a crer que há alguma coisa de errado. Porque eu acredito na competência da Polícia Federal, acredito na competência dos envolvidos, mas há muitos quadros estranhos que estão acontecendo que nos levam a crer, que nos levam a desconfiar que a melhor situação no momento é ele ser acompanhado dentro de casa da sua esposa, da sua filha, da sua família, porque provavelmente é um acidente que vai acontecer novamente. Isso nos deixa totalmente aflitos nesse momento. Pois é, Berenice, eu quero te ouvir. Disse aí o Carlos Bolsonaro que isso, obviamente, deixa a família totalmente aflita. E a Michele Bolsonaro já tinha apontado, na terça-feira ainda, uma possível negligência por parte da Justiça. Ela chegou a acusar nominalmente o ministro Alexandre de Moraes, o chefe da PGR, Paulo Gonet, por demorarem a autorizar a ida de Bolsonaro ao hospital e disse que Bolsonaro estava sendo torturado. Pois é, Daniel, até porque o primeiro perito que avaliou Bolsonaro havia ali autorizado que ele fosse direto para o hospital para realizar esses exames. No entanto, alguns minutos depois, reavaliaram e aí decidiram que o ministro Alexandre de Moraes é que deveria autorizar esse deslocamento até o hospital. E aí, essa análise durou quase 24 horas, né? No primeiro momento, tivemos uma negativa por parte do ministro e depois, no dia seguinte, no caso ontem, ele mudou o seu entendimento. O detalhe que chama atenção é que não havia ali nenhum tipo de elemento novo, ou seja, o que fez ele mudar de ideia? Né? Será que ele percebeu que havia errado ao não autorizar? É importante destacar isso porque Jair Bolsonaro está sob a custódia do Estado. Então, tudo e qualquer coisa que acontecer com ele, que vir a acontecer, né, é responsabilidade do Estado. E existem vários pontos ainda que precisam ser esclarecidos. Eu estava nessa entrevista coletiva ontem, tive a oportunidade de perguntar para o doutor Brasil Caiado em relação a esse sangramento no pé do ex-presidente, que chamou bastante atenção, né? Porque, a princípio, o que
havia sido informado é que o Jair teria caído da cama. No entanto, depois de conversar com ele ontem, o médico, o Caiado, o doutor Caiado, ele havia ali conseguido, né? Até porque o ex-presidente estava com alguns lapsos de memória. Então, o ex-presidente relatou que se lembra de ter levantado da cama e que ainda estaria escuro, né? Ali ele tinha a impressão que estava ao amanhecer, né? Talvez ali na madrugada. Então, ele se levantou e ao caminhar teria caído, né? Então, com base nessas informações, ele acredita que talvez o ex-presidente possa ter tido uma crise de labirintite, porque ele já é diagnosticado com a labirintite. A própria Michele Bolsonaro já falou que pela manhã, quando ele estava sob os cuidados dela, que ele tinha essas tonturas sempre que acordava. Então, pode ser que isso tenha causado a sua queda. E a questão do pé dele, né, tá ali sangrando, o médico diz que é algo ainda a se investigar, que provavelmente ele teria batido ali o dedo do pé em um dos móveis, até porque é um local muito apertado, são só 12 metros quadrados, e o filho do Bolsonaro, Carlos, que estava lá ontem também e conversou conosco, relatou que o espaço lá, a cela, digamos assim, onde o Jair Bolsonaro está preso, é praticamente uma solitária, tem o chão úmido, o local é úmido o tempo todo, não é algo assim que você vai lá e limpa e seca o local, não. Jair Bolsonaro relatou que o local onde ele está preso é úmido, o que também, né, pode causar esse tipo de queda. E essa umidade, pelo que eles contam, vem justamente desse sistema de refrigeração que faz barulho o dia todo, 24 horas por dia, e aí desce também, né, essa umidade que passa pelo quarto onde ele está preso. Então são condições aí totalmente insalubres, né, ainda mais se tratando de um homem de 70 anos, um idoso com várias comorbidades. Agora, esse ponto em relação, até o chat ontem estava comentando, acredito que hoje também, né? Será que o Jair está sendo torturado lá? O médico Brasil Caiado, ele descartou essa possibilidade. Ele acredita que não, que está sendo avaliado ali só o quadro clínico do ex-presidente. Mas já a ex-primeira-dama, a Michele, quando indagada sobre isso, ela falou que, olha, são pontos que precisam ser esclarecidos. Ela não descartou totalmente, mas também não afirmou, né, que ele poderia ter sido vítima ali, talvez de algum tipo de espancamento, enfim. Né? Ela foi muito prudente, mas também não descartou como o médico fez, né? Falou, não, isso é impossível de ter acontecido. Então, assim, essa questão do pé dele ter machucado, né, saído tanto sangue assim, ainda é algo que precisa ser esclarecido nas palavras do médico Brasil Caiado, Daniel. Porque só se ele tivesse uma crise, uma convulsão, né, uma crise epilética, para ter ali um impacto tão grande no pé e ter aquele sangramento que eles ali presenciaram. Então, é algo que não pode ser descartado, né? O médico descartou, mas os familiares ainda ficam com essa pulguinha atrás da orelha. Pois é, bem como você disse, Berenice Leite, um ambiente insalubre. E ontem nós conversávamos ao vivo aqui com o médico Dr. Roberto Zeballos a respeito exatamente disso, de ambientes onde os idosos, sobretudo, sofrem muitos riscos de uma queda, ou seja, aqueles ambientes mais fechados, como é o caso dessa cela ou desse quarto, chame como você considerar melhor, onde Jair Bolsonaro está, que tem 12 metros quadrados, é um ambiente obviamente fechado e agora, mediante essa informação que você trouxe, Berenice, também, portanto, um ambiente escorregadio e, portanto, ainda mais arriscado para a saúde do ex-presidente. Guta, o Carlos Bolsonaro voltou a afirmar que Alexandre de Moraes demorou a autorizar a ida de Bolsonaro ao hospital de forma proposital na avaliação dele. Aí ele está fazendo uma referência a uma garantia que foi dada pelo ministro numa decisão de que o pai dele teria uma equipe médica de plantão na sede da PF. Ele disse que o que está nos autos não é o que acontece na vida real. E a gente pode concluir que realmente o que está nos autos não é o que está na vida real, porque foi garantido ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nos autos, o atendimento médico imediato, que o fato dele estar nessa carceragem não impediria qualquer tipo de atendimento. E o que nós vimos nos últimos 2 dias?
Nós vimos durante 24 horas a família, a equipe médica implorando por atendimento médico a Jair Bolsonaro. E esse atendimento deveria acontecer em ambiente hospitalar, por conta da realização de exames. Se a decisão do ministro anterior disse que não havia prejuízo para a saúde do preso, desse paciente, não haveria nenhum tipo de prejuízo, justamente porque o atendimento estava garantido, onde é que está essa garantia na prática? É exatamente isso que o Carlos está falando. Nos autos existe a garantia, e na vida real? Todos nós testemunhamos. E como a Berenice bem trouxe no seu comentário, inicialmente, o ministro disse que não havia necessidade de levar Jair Bolsonaro para o hospital, que o atendimento ali na Polícia Federal já tinha acontecido e não havia justificativas para que ele realizasse exames ali fora. Posteriormente, depois a defesa vem mais uma vez, faz a solicitação, a equipe médica que atende o ex-presidente mostra toda a questão, todo o contexto, e aí o ministro, então, muda de opinião depois de muito tempo, e aí encaminha, então, autoriza que o ex-presidente pudesse fazer exames. Vejam só o nível do absurdo. Neste caso, estavam solicitando a realização de exames. Não era a necessidade de uma cirurgia, de um atendimento mais profundo, que talvez, como o ministro fez da outra vez, quando ele precisou também das cirurgias para a questão da hérnia e do soluço, que pediu não sei quantas perícias, nada que os médicos apresentavam era suficiente, era o tempo inteiro necessário mais uma análise. Nesse caso, não era um procedimento cirúrgico. Nesse caso, era apenas realização de exames. E ainda assim, o ministro inicialmente não autorizou. Depois de muito tempo, quase 24 horas depois, mais de 24 horas depois da queda, é que essa autorização foi concedida. E ainda nesses moldes, né? Sem acompanhamento de familiar, tendo que acompanhar tudo de longe. Imagina a aflição. Então, gente, nada disso se justifica. Você não encontra na lei, você não encontra na Constituição Federal, você não encontra no bom senso, na vida do dia a dia, uma atuação que justifique esse ministro, o que ele tem feito. Não faz o menor sentido. Agora, isso é um sintoma da nossa república. A Berenice bem trouxe, o Jair Bolsonaro é um custodiado do Estado. Ele está sob a custódia do Estado. Mas hoje, ao que parece, o Estado é Alexandre de Moraes. E se o Estado é ele pode tudo. E talvez isso justifique essas suas condutas. A nossa audiência interativa trazendo um alerta para a gente aqui também, um detalhe, pontuando também, Guta e Berenice, o Rodrigo Pereira dizendo, lugar úmido também tem risco de pneumonia, ainda mais após um procedimento médico, é um grande perigo. Obrigado pela participação, pela opinião e seu comentário também, Rodrigo Pereira, e você que nos acompanha, que faz parte aí das quase 4.000 telas conectadas nesta edição do Jornal da Oeste, eu peço a você que deixe a sua curtida, porque é importante para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Eu sei que você está gostando do que está assistindo, mas você pode nos ajudar a trazer mais pessoas para acompanharem as principais notícias do Brasil e do mundo, simplesmente deixando a sua curtida, deixando o seu like. São 7h23, nós estamos ao vivo, 7h24 agora, o relógio virou. Vamos juntos até às 10 horas da manhã, ao vivo aqui no canal da Oeste no YouTube. E adotando um tom mais duro e político em relação ao processo vivido pelo marido, Michele Bolsonaro criticou a condição dele, diz que a família é vítima de perseguição política e jogou a responsabilidade para o STF por eventuais danos ao quadro clínico de Bolsonaro. Na véspera dos 3 anos do suposto golpe, Michele falou da condenação do marido. Olha só, nós sofremos um atentado em 2018. Está vivo pela misericórdia de Deus. A facada era para a morte. Então, assim, não tem como você viver bem achando que está tudo bem. Até o que nós estamos vivendo é uma perseguição política. É uma perseguição exacerbada. O presidente Lula disse que vai vetar o PL da dosimetria e provavelmente esse veto vai vir amanhã. Vai prejudicar, inclusive, o ex-presidente. O que a senhora acha disso? Olha, eu não quero dar minha opinião aqui, até porque está tudo errado. Tá? Não teve golpe. Quem tem aí 2 neurônios já sabe que isso não aconteceu. Não existiu isso, então vou falar para você do início de tudo. Meu marido estava nos Estados Unidos. Então não vou nem comentar isso, vou deixar isso para o Congresso. Eu estou aqui para falar do meu marido, da saúde dele, da minha preocupação como esposa.
o filho aqui também, nós estamos preocupados. Se acontecer alguma coisa com meu marido, a responsabilidade, sim, é da instituição. Pois é, Berenice Leite, fato é que passadas 48 horas, segundo a Michele Bolsonaro, a família ainda não sabe sequer o exato momento em que o ex-presidente sofreu esse acidente. Existe ainda, segundo a Michele Bolsonaro, a possibilidade disso ter sido causado por um medicamento que o deixa muito sonolento. No entanto, até agora, não há respostas da PF para a família Bolsonaro. Pois é, Daniel. E os medicamentos, eles são administrados pela própria Polícia Federal, lá na Superintendência. Esse ponto também a gente aproveitou para tirar essa dúvida com o médico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é responsabilidade dos policiais administrarem nos horários corretos. E aí já entra, né, o primeiro ponto que está errado, porque, em tese, todos os dias, às 8 da manhã, né, o quarto deve ser aberto e os primeiros medicamentos ali entregues ao ex-presidente. Isso não aconteceu, até porque há ali uma divergência entre os horários que o perito da PF fala. Ele fala primeiro que teria aberto o quarto às 7h40 e depois ele volta na decisão e fala, não, foi só quando o médico chegou às 8h40 da manhã. Então, assim, se foi às 8h40, primeiro, já estão administrando esses medicamentos no horário errado. E o doutor Brasil Caiado também disse o seguinte, em relação aos medicamentos causarem essa tontura. Esses medicamentos, eles estão sendo muito eficientes para conter ali as crises de soluço. Não estão contidas totalmente, mas diminuíram bastante essas crises a partir desses medicamentos. Agora, o que eles vão fazer é testar, né? Começar a tirar aos poucos para ver ali se isso pode, de alguma forma, melhorar as condições dele, em fator de tonturas, enfim. É algo que eles vão testar a partir de agora, até porque ele disse que, do ponto de vista dos soluços, e isso faz muito mal para o ex-presidente, para que ele continue tomando esses medicamentos. Então, agora o que eles vão fazer é avaliar o que é melhor, né? Em relação aos soluços e também ao impacto desses medicamentos. E aí tem também a questão da campainha, né? Eu perguntei para eles, porque lá realmente existe uma campainha, caso o Jair se sinta mal, ele pode ali acionar, né? Só que imagine a situação, né? Um idoso sozinho no meio da madrugada, igual ele relata que levantou da cama, né? Tonto. Então, assim, nem sempre a pessoa vai lembrar, vai conseguir tocar uma campainha quando está sozinho, passando mal. Então, eu achei até absurda a pergunta de uma das jornalistas lá ontem, que falou assim, mas por que ele não fez o protocolo, então, no campainha e não pediu ajuda, sabe? Como se o ex-presidente estivesse sendo negligente com ele mesmo. Então, olha a que ponto, né, o jornalismo chegou de normalizar o que está sendo, o que está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro e atribuir a ele a culpa por ter caído ali no chão, por ter passado mal e não ter tocado a campainha. A que ponto chegamos, né? Então, foi justamente essa resposta que a Michele deu lá no momento, né? Porque jamais o ex-presidente ia se negligenciar a esse ponto. Agora, existe também uma personalidade que fala mais alto do ponto de vista. Quando eles com o Jair, você está se sentindo bem? E aí é quando o médico fala que ele está apático. Ele responde que sim, mas na verdade a própria Michele fala, eu sei que ele não está bem, mas ele responde que está bem, porque ela disse que ele praticamente se acostumou a conviver com a dor, desde 2018, quando ele sofreu o atentado, né? Então, assim, ele não gosta de pedir ajuda quando está em casa, ele gosta de encarar, digamos assim, né? Então, nesse sentido, Jair Bolsonaro não só acostumou-se a sentir dor, e ela fala também que o Jair já viu ali ele pedindo por várias, né, para Deus o levar por tantas dores que ele tem em fator dessa facada no intestino, viu, Daniel?